Meu nome é Anita Paris, eu sou coach, sou mentora para coaches e hoje nós vamos falar sobre o tema ou você comanda a sua vida ou alguém comanda ela para você. Eu ensino coaches a fazer 3K em 4 horas. É isso mesmo. O que é 3K? R$ 3.000 em apenas 4 horas. É aplicando as suas técnicas de desenvolvimento pessoal em grupo. Então vamos lá. Ou você comanda a sua vida ou alguém comanda ela para você. Então é muito interessante, né, quando a gente começa a pensar sobre esse tema e entender, né, o que é isso. É interessante a gente pensar naquilo que nós temos controle e aquilo que a gente não consegue controlar. É assim que a gente comanda a nossa vida. Um outro ponto muito importante também desse tema são as nossas decisões, né? O quanto é importante tomar as decisões para a nossa vida e muitas vezes decisões rápidas. Em alguns momentos nós não temos tempo para tomar a decisão. A gente precisa tomar a decisão rápida. E como que a gente faz isso, né? Tomar uma decisão rápida. Quanto mais a gente se conhece e mais alinhado nós estamos com o nosso objetivo, né, as ações, mais rápido a gente consegue tomar decisão. Enquanto a gente não se conhece, a gente tem mais dificuldade de tomar decisão. Quanto menos eu sei sobre o meu objetivo, sobre aquilo que eu quero, mais eu demoro para tomar uma decisão. E é nesse ponto que quando eu demoro para tomar uma decisão, alguém toma por mim. Então esse é o comando da nossa vida, né? Como é que eu comando? É quando eu entro em autoconhecimento profundo, vou me conhecendo, vou entendendo quais são os meus padrões, né? Aquelas ações repetitivas que me atrapalham, vou limpando isso, vou observando quais são as ações que me ajudam, as minhas características, as minhas habilidades, e eu vou alinhando isso às ações que me levam até o meu objetivo. Então, tudo isso vai sendo uma sequência de muita clareza, muita clareza. E a gente consegue tomar uma decisão muito mais rápida, e aí a gente comanda a nossa vida. Quando a gente não faz isso, as coisas começam a acontecer. E aí nós vamos aceitando o que aparece. A gente vai aceitando, vai pegando o que aparece, vai falando sim para tudo, né? Não consegue selecionar o que é sim, o que é não. E aí a gente perde totalmente o nosso controle. Quando nós trabalhamos no CLT, principalmente. Eu quero... Principalmente não, né? Porque na vida profissional, autônoma, empreendedora, também isso é extremamente importante. Então, lá no CLT, você que ainda está numa fase de transição, né? Querendo sair do CLT, querendo fazer uma renda extra ou ter essa renda definitivamente, né? Sair de fato do CLT... Quando você demora muito para alinhar essas ações e tomar essa decisão, colocar as metas, né? Até quando eu vou ficar nessa empresa? Quais são as ações que eu preciso tomar para sair dessa empresa? O que eu preciso aprender para ir para o próximo trabalho, para aquilo que eu quero fazer? Então, essas ações são as ações alinhadas com quem quer sair de um CLT. Então, se você ainda não parou para pensar nessas... Você tem um sonho, você tem uma vontade dentro de você. Você não gosta mais da empresa que você trabalha, você não tem mais ânimo, brilho nos olhos, frio na barriga. Você sabe que ali não é mais o seu espaço, você sente que você pode mais, que você quer mais. Mas se você não para pensar, né? Quais são os próximos passos e alinha essas ações, você continua no CLT. Você continua trabalhando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E a empresa vai te pedindo coisas e você vai fazendo, vai te passando serviços, né? Vai te dando ordens e você vai acatando e você vai fazendo. É assim que as pessoas, por exemplo, no caso, a empresa comanda a sua vida. Por quê? Porque você não está comandando ela. E não é culpa da empresa. O salário que você ganha, o trabalho que você faz, da forma que você recebe,
né, ali as orientações. Por quê? Porque você está aceitando isso na sua vida. Você está aceitando esse comando, porque você ainda não tomou a decisão, não fez o planejamento, não alinhou suas ações para aquilo que de fato você quer. Então a culpa não é da empresa. O ponto é aonde eu posso melhorar, aonde eu posso criar novas oportunidades para mim, quais são as ações que eu posso fazer para alcançar meu objetivo. E é esse movimento interno que a gente precisa começar a fazer para que as coisas externas comecem a acontecer. E a externa é o que? Meta. Então, as ações que eu estou colocando ali que eu posso fazer, eu preciso colocar um prazo. Quando nós não seguimos prazo, fica tudo jogado, fica tudo perdido, a gente não alcança nada. Se a gente não olhar para um prazo e determinar as ações que a gente vai. E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa coloca um prazo e ela não cumpre. Por quê? Porque ela não cumpriu o prazo, porque ela não cumpriu as ações que ela tinha que fazer. Então, como alguém vai conseguir chegar num resultado se ela não está executando nem o planejamento que ela fez? Então, nós temos vários pontos aí. Primeiro, não sei o que fazer, estou perdida. 2, já sei o que eu quero, ótimo. Vou começar a montar meu planejamento, colocar as ações para chegar no meu objetivo. Vou colocar as metas para cada ação. O que é meta? Prazo. Que dia que eu quero cada ação dessa realizada para alcançar esse objetivo aqui, ó, que eu já sei qual é. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso com clareza e executar, aí as coisas começam a acontecer. A gente tem que lembrar dos perfis. Tem pessoas que são extremamente planejadoras. Ótimo, é excelente planejar, muito bom. Só que aí não executa. É péssima em execução. Algumas pessoas são ótimas em execução, mas não tem planejamento. Vai fazendo de qualquer jeito. Então, percebe que algumas características a gente precisa olhar e entender em qual ponto, qual característica minha eu sou mais forte. Ah, eu sou visionária. Ah, o visionário, o que é o visionário? É aquela pessoa que tem grandes ideias e tal, e vai fazer, mas ele precisa ali, talvez, ter uma equipe que tenha um planejador, um executor, que ajude a colocar em prática aquilo que ele vê, né? A visão que ele tem. Porque senão esse visionário ele fica muito no sonho, naquela coisa maravilhosa, mas não planeja, não executa. E aí aquelas coisas nunca acontecem. Sabe aquelas pessoas que ficam sonhando, te contando sobre coisas? Esse é o visionário, né? Mas ele não executa, ele não planeja. Então perceba que você tem alguma característica que ela é mais forte em você. Então, você precisa se aliar, né, com uma equipe que tenha as outras forças ali que te ajude a alinhar isso que você quer quando você trabalha como autônomo, empreendedor. Então, esse é o outro lado, né? Quando eu trabalho como autônomo, quando eu sou empreendedora do meu próprio negócio, eu preciso começar a olhar para esse tipo de coisa. Agora, Anita, mas eu não tenho equipe, sou eu e eu, como é que eu faço? Então, você vai olhar para essas suas características. Então, olha o que você precisa fazer para ser mais executora. Como que você pode ser mais executora se você planejou de forma estratégica, mas você não conseguiu executar? Então, como você melhora esse ponto de execução? Como você melhora o seu ponto de planejamento se você é uma pessoa mais sonhadora, mais visionária e você percebe que não está colocando em prática? Então você precisa olhar mais para o seu planejamento, né? E aí depois que você olhar para o seu planejamento, você vai olhar para a execução. Então o que você pode fazer para melhorar em você o seu planejamento? Como você pode se planejar melhor?
que você pode fazer, como você consegue se planejar melhor. E tudo isso que eu tô falando é treino, porque pontos de melhoria nós precisamos treinar, porque nós ainda não somos tão bons assim. Então esse treino ele é constante. Hoje eu fiz um post e eu falei sobre a oportunidade que os imprevistos nos trazem. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para o imprevisto e acha que aquilo é um problema. E a gente fica dando desculpa que não fez alguma coisa por conta daquele imprevisto. E o que a gente poderia ter feito? Treinado as nossas novas habilidades. Porque se é nova, eu ainda não tenho e eu preciso treinar. Percebe? Então, o treino é extremamente importante. Quando eu não treino algo que eu estudei, que eu li, que eu achei bonito, compartilhei com alguém, encaminhei, cliquei aqui no aviãozinho, mandei para outras pessoas, achei ótimo uma live que eu assisti, que tem ótimo conteúdo, que me coloca em prática, em execução e trouxe vários conteúdos importantes, encaminhei para as amigas porque achei aquilo tão interessante. Só que aí na hora H, a hora que você tem a oportunidade de treinar tudo aquilo que você achou o máximo, um livro maravilhoso que você leu, um curso ótimo que você estudou, o que você faz? Não coloca em prática o que você está aprendendo. O que você faz? Volta para o comportamento padrão, repetitivo. Você continua no automático. Essa prática, né? Colocar em prática esse treino é aproveitar os imprevistos. Os imprevistos, eles são excelentes para a gente treinar, para a gente colocar em prática aquilo que a gente está falando que é legal, que a gente aprendeu. Nossa, que máximo isso que eu li, né? Isso que eu aprendi, isso que eu estudei. Então, como que eu coloco isso em prática? É no imprevisto. É mudando o comportamento antigo e dando oportunidade para experimentar esse novo que você aprendeu. Para experimentar esse legal que você está achando desse livro que você fez a sua leitura hoje de manhã, ontem à noite, antes de dormir, do curso que você está fazendo. Então, é na prática, né? É na prática que a gente experimenta, que a gente saboreia o novo. É começar a entender que o novo não é tão ruim assim, né? Que o novo é prazeroso, é gostoso. Quando a gente começa a entrar nesse ritmo do novo, é uma delícia. É muito gostoso. Por quê? Porque a gente vai sentindo a mudança de uma forma leve, de uma forma prazerosa de fato. Porque você vai vendo resultados diferentes chegando daquilo que já te incomoda hoje. Então, para você ter mais prazer, mais alegria, mais satisfação, né, no seu dia, né, no seu resultado, naquilo que você está olhando que você não gosta mais, é implementando coisas novas. E não precisa ser nada elaborado, é um detalhe. E é assim que você vai comandando a sua vida, né? Então, quando a gente fica preso no comportamento padrão, é uma forma errada, é uma forma de continuar tendo os mesmos resultados. E a pergunta é: você quer continuar a ter os mesmos resultados? Essa é a grande pergunta. Porque se você quiser continuar com os mesmos resultados, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Agora, se você quiser ter resultado diferente, você precisa alinhar suas ações. Você precisa começar a enxergar e aí escolher quem você é e quem você quer ser. Essa é a grande diferença. Quais resultados você quer ter diferente na sua vida? Então, esse é o grande ponto. Quando você responde essas perguntas, faz sentido até você entender se essa live está sendo importante para você ou não, né? Porque se você quer continuar com os mesmos resultados que você tem, você continua fazendo as mesmas coisas.
utilizando o mesmo padrão que você já aprendeu lá atrás, desde quando você era criança, né? Agora, se você quer mudar, quer realmente ter interesse em ter uma vida diferente com novos resultados, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque é uma questão de treino, de planejamento, de execução, né? De colocar em prática a sua criatividade, a sua ousadia. Eu vou fazer um novo post sobre isso, eu criei uma ferramenta para isso, para a gente olhar para os nossos pontos fortes. Então, quando a gente entende quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos a serem melhorados, aquilo que está me enfraquecendo, que não está me ajudando, eu consigo olhar para aquilo e fazer uma análise. Espera aí um pouquinho. Será que eu quero continuar com os mesmos resultados que eu tenho hoje ou eu quero de fato mudar? Eu quero ter um resultado diferente? Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso de fato começar a assumir quem eu sou, o que eu estou fazendo hoje e assumir quem eu quero ser. Aquilo que eu vejo e admiro, aquilo que eu olho e que me inspira. E eu falo, eu quero chegar lá, eu quero atingir aquele patamar, aquele nível. Então é para lá que eu vou começar a olhar. Então quando eu começo a olhar para lá, para onde eu quero chegar, eu já começo o quê? A treinar o ser agora. É isso, né? É ser agora. Mas Anitta, como é que eu vou ser aquela pessoa lá na frente agora? Treinando. Que tipo de roupa você quer usar lá, olhando para aquela pessoa que você admira? Então vai, começa a usar agora. Por que você não pode usar agora? Qual o problema? Percebe que a gente cria vários empecilhos para coisas simples? Então vai lá, começa a usar aquela roupa. Ah, eu quero ter aquela maquiagem, eu quero ter aquele visual, aquele cabelo. Ótimo, vai lá e faz isso. Vai lá e experimenta sendo agora. Vai lá e vê o prazer que isso te dá agora. Vai, experimenta. Ah, experimentei a roupa, não ficou bom. Eu admirei naquela pessoa, mas em mim não ficou bom. Ótimo, você está fazendo autoconhecimento. Então vai procurar uma roupa que faz sentido com você, com o seu estilo de vida, com o seu corpo, com aquilo que demonstra aquilo que você quer mostrar sobre você. Vai fazer uma maquiagem que faz sentido com você, com aquilo que você é, com o seu cabelo. Percebe que tem todo um experimentar? É experimentar e é sendo, é experimentando nesse momento. É isso que é ser agora, aquilo que você quer ser lá na frente. Não tem segredo, não é nada extraordinário, não é nada que você vai fazer que você não consiga fazer agora. Percebe que a gente cria uma imagem quase que impossível de quem a gente quer ser? Quando a gente pensa muito distante, quando nós pensamos que está muito longe aquilo para acontecer, se eu começo a experimentar agora e ser agora, eu já dou um grande passo. Essa imagem, né, desse sonho, ele começa a se aproximar. E as outras coisas começam a chegar. Por quê? Porque eu já entrei em movimento. Eu já comecei a fazer as coisas que eu estou pensando que eu vou fazer lá na frente, mas eu já estou fazendo agora. Então tem muita coisa que você pode fazer agora, que nesse momento você está pensando, Anitta, mas eu não posso fazer isso, não posso ter aquela casa, aquele carro que eu quero ter, tá? Ok, pode até ser, tá? Pode até ser que isso seja verdade, tá? Vou até dar uma brecha. Mas existem milhares de coisas que você pode ser nesse momento, que você consegue sim ser e que você não está sendo. E o ponto é, a pergunta é, por que você não está sendo isso agora? Essa é a grande pergunta, essa é a grande virada. Faz sentido isso? Por que você não está sendo essa pessoa agora? Então, ou você comanda a sua vida, ou alguém comanda ela para você. Se você não faz aquilo que te inspira, que te
que dá lá dentro, né? Aquela vontade que tá falando aí, gritando para você. Poxa vida, quando é que você vai alcançar? Nunca. É igual as pessoas que falam, né, que Mega Sena é difícil, mas nem joga, né? Nem entra no jogo, nem vai lá brincar para ver como é que é a sensação. Tudo pode ser autoconhecimento, tudo. Quando a gente tem esse olhar, né, para o autoconhecimento, é incrível, incrível. Por quê? Porque nós vamos tendo cada vez mais poder e comando na nossa vida. Então, quando nós experimentamos e nós vivenciamos, a gente está fazendo o quê? A gente está vivendo hoje. A gente está vivendo o presente que é hoje. E a gente está colocando todo o nosso conhecimento em prática, as nossas habilidades, experimentando hoje. E aí, a gente, dessa forma, né, tendo esse autoconhecimento, porque a cada experimento eu vou me conhecendo mais, tendo autoconhecimento, eu vou tendo mais poder e mais comando da minha vida. Então, esse olhar pro autoconhecimento, né, para tudo que a gente experimenta é fantástico. Quando a gente tem esse olhar e fala assim, realmente, olha o que eu aprendi com esse imprevisto. O que eu aprendi quando eu tropecei na rua? Que eu não estava atenta aonde eu estava pisando. Olha que legal, né? Para tudo tem esse olhar, né? Para tudo a gente consegue trazer, e é de uma forma muito leve, sabe? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, ai, Anitta, mas que coisa chata, né? Eu vou ficar me observando o tempo inteiro, eu vou ficar prestando atenção o tempo todo em mim. Não, não é isso. É um treino em você, que você vai, aos poucos, isso vai ficando natural, não é nada chato, não é nada pesado, não é nada cansativo, não é isso, é com leveza. Você começa a prestar atenção em algumas coisas e você vai tendo insights, você vai trazendo mais consciência para você. Quando você está mais consciente, menos inconsciente, não que o nosso inconsciente seja de todo ruim, tá? Ele é maravilhoso, ele tem sua total função, mas tem algumas coisas que ficam no nosso inconsciente que nos atrapalham, que se a gente não traz para consciência, a gente não consegue dar esse start, essa mudança, tá? Então a gente precisa entender isso também, né? Porque às vezes parece, quando a gente fala do inconsciente, que ele é de todo mal, que ele é de todo ruim. Não, nada é de todo mal e todo ruim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, nesse aspecto, tem algumas coisas que se a gente olhar, né, e trazer mais para a consciência, tirar mais do nosso inconsciente, a gente começa a entender mais sobre nós, mais sobre os nossos comportamentos. E aí a gente consegue ter o quê? Mais clareza. E aí eu consigo olhar para o que eu estou fazendo agora, para as coisas que eu vou continuar fazendo porque me faz bem e é bom, né? Faz sentido. E para aquilo que eu olhei e falei, não, esse comportamento já foi bom um dia, já me ajudou um dia, mas hoje não me ajuda mais. Então, se está faltando execução, se está faltando eu ser executora, eu vou olhar mais para a execução. Se está faltando mais para o meu start sonhadora, visionária, eu vou dar um pouquinho mais de atenção, né, para minha visionária, para ter mais ideias, criatividade, sonhar mais. Se está faltando mais planejamento, mais estratégia, eu vou olhar mais para esse planejamento, mais um pouquinho para essa estratégia. E eu vou olhar mais ainda para os meus pontos fortes e poder extrair mais potência ainda. Então, toda essa clareza, né, ela vai trazendo muito mais leveza. Então, vai ficando leve, vai ficando intrínseco, de dentro para fora, né? Então, não é pesado, né? Você consegue fazer isso o quê? De forma natural, conforme você vai treinando a sua mente, ela vai ficando mais natural. Então, você comanda a sua vida. Então, ninguém vai estar comandando ela para você. A Thay falando aqui, ó, temos que conhecer a nossa sombra. Nossa, Thay, eu falei sobre isso com as minhas mentoradas.
fiz uma ferramenta incrível, né, sobre esse assunto. E é muito legal você falar sobre isso, porque algumas pessoas, elas não entendem o que é a sombra, né? O que é olhar para a nossa sombra? Às vezes a pessoa acha que é algo maligno, né? Que é coisa do capeta, que é uma coisa ruim. Não, não é isso. Olhar para a nossa sombra é olhar para um lado mais obscuro, mais escuro. Por quê? Porque é o que nos lembra lá do nosso inconsciente. Quando a gente fala do nosso inconsciente, a gente, para a gente imaginar ele, a gente imagina esse inconsciente algo escuro, algo lá dentro, né? Que tá tão obscuro que a gente não enxerga. É algo que a gente não consegue ver. Percebe? Então, essa sombra é algo que a gente não quer olhar, que a gente não quer enxergar. Por isso que é sombra, né? Porque quando a gente entra num quarto escuro, o que a gente faz? Acende a luz, é a nossa clareza. Então, quando nós estamos nesse autoconhecimento, conhecendo mais sobre nós, o que nós estamos querendo? Clareza sobre nós. E para ter clareza, é importante olhar para a sombra, né? O que é a nossa sombra? É aquilo que eu não estou querendo olhar, que está no escuro, que está obscuro, que são algumas ações que eu faço que eu não gosto em mim, que são algumas coisas que eu não aceito em mim. Isso é muito importante. Então, tem várias coisas que são importantes nessa sombra, que também, se eu aceitar, vai fazer uma grande diferença na minha vida. Grande diferença. Por quê? Porque eu começo a aceitar quem eu sou. Eu paro de esconder isso na sombra, na escuridão, e começo a trazer isso para o meu lado claro, para minha consciência. Então a gente começa a materializar isso, né, na nossa mente, que o consciente, o inconsciente, algumas vezes, ele é escuro, ele é sombra, ele é obscuro. São coisas que eu tô guardando lá porque ainda não tá no momento de ter consciência, clareza. Olha que legal, né? Então, quando eu começo a tirar algumas coisinhas daqui e trazer para cá, é porque chegou o momento da mudança. Então, esse treino, né, da consciência, do inconsciente, da minha sombra, da minha clareza, é um jogo muito gostoso, porque a gente vai maturando, né? Por isso que algumas pessoas startam rápido. Ah, entendi, vai lá, executa, faz. Por quê? Porque já está num processo mais dinâmico. Outras pessoas têm um processo de maturação mais lenta. Elas precisam treinar mais, ouvir mais, até que chega um momento que faz assim, ó, pluf, passa para o consciente de uma forma consciente de verdade. E a pessoa entende, e aí ela starta, ela passa para o próximo nível. Então, quando nós trabalhamos com coaching, como coaching, né, com desenvolvimento de pessoas, psicólogos, terapeutas, e a gente trabalha com esse desenvolvimento, a gente percebe isso, que algumas pessoas, elas demoram mais e outras vão mais rápido. E não é porque você é uma má profissional, não é isso. É porque cada um tem o seu tempo de startar aquilo, né, que tá ali para ela maturando. Então, comece a valorizar o seu trabalho, o seu conhecimento, as suas habilidades e comece a colocar mais em prática. Porque às vezes você fica achando que o seu cliente não tem resultado e não é isso. É só o momento de maturação dele, daqui a um tempo ele vai ter. Se você está fazendo o seu trabalho com toda a sua capacidade, mais um pouquinho, é óbvio que o seu cliente vai ter resultado. Lembra que eu falei para vocês em alguma dessas lives que tem um cliente, alguém esperando o seu pior? É isso, o seu pior conteúdo, o seu pior atendimento, tem alguém que está precisando disso. E às vezes você não coloca o seu melhor em prática, nem o seu pior. Você fica estagnada, parada. E aí você não ajuda ninguém. Aí você fala que o seu propósito de vida é ajudar as pessoas, mas você não... O que você está fazendo? Está empacada, está parada. Porque está com medo, está insegura. Está achando que precisa estudar mais. Fiz uma live só sobre isso. Né? Pare de estudar, era o tema da live. Por quê?
porque você não está comandando a sua vida, não está alinhada ainda, não está colocando as ações em busca do seu objetivo. E só podemos mudar aquilo que aceitamos. É aquilo que a gente enxerga, né? Que a gente olha e fala assim, tá bom. Às vezes, Thay, a gente enxerga, a gente sabe, mas a gente ainda não aceita, sabe? Às vezes a gente olha, a gente sabe, mas quer deixar lá, ó, escondido na sombra ainda, debaixo do tapete. É igual varrer a sujeira e colocar debaixo do tapete. A gente sabe que a sujeira tá lá, né? Então, esse aceitar, ele vai trazer uma mudança incrível, mas é o momento do start, né? O momento da mudança mesmo. A hora que você fala assim, tá bom, eu já tenho consciência que você existe, que você tá aí. Então vem pra cá que agora eu vou te aceitar, né? E aí a mudança ocorre, que é maravilhoso. E essa execução, né? Esse planejamento, colocar em prática, todos esses passo a passo, a gente consegue ver o resultado. E isso é motivação. Por isso que a prática traz motivação. Porque quando eu vejo um resultado diferente, que foi bom, eu quero mais. Aí eu vejo um resultado melhor ainda, eu quero mais. E é essa a nossa motivação interna. Ninguém vai trazer uma motivação externa, né? A motivação externa, ela vem, né, nessas lives, nesses conteúdos, mas se eu não coloco em prática, essa motivação externa, ela acaba rápido. E aí, é óbvio que a gente precisa, muitas vezes, se colocar nesses grupos que nos colocam nessa motivação externa, enquanto o nosso interno está maturando, para que a nossa energia não caia. Então é por isso a importância de se colocar nas tribos, nos clãs, né? Como eu chamo as minhas deusas lindas, né? Minhas lobas do meu clã. Por quê? Porque no nosso clã a gente faz isso. Uma vai puxando a outra. Ninguém fica parado. E a gente vai, uma vai motivando a outra. Essa motivação, ela é externa. É ótima, né? Para aqueles momentos que a nossa energia cai, a gente dá uma olhadinha na nossa sombra e volta, né? Volta para a luz, volta para agir, traz alguma coisa ali, aceita mais alguma coisa ali da nossa sombra e vai, próximo nível. Por isso que é importante estar com pessoas que estejam alinhadas com o mesmo objetivo que você, na mesma sintonia que você. Então aproveite as oportunidades que estão aparecendo de todas as formas, inclusive com os imprevistos, que são incríveis de oportunidade, a gente não vê. Apliquei minha primeira sessão ontem, louca de medo. Foi muito lindo, tava com muita vontade que a cliente desmarcasse. Mas eu vou te falar, Thay, a sua intenção era fazer a primeira sessão, né? O medo, a vontade que ela desmarcasse não foi maior. Então o desejo era verdadeiro de aplicar essa sessão. Muito legal, né? Quando a gente faz essa análise. É muito legal. E aí a gente para até de ficar olhando qual foi a intenção ruim, né? Quando a gente acha que deu errado. E quando dá certo, a gente olha e volta e fala assim, olha, como eu estava alinhada mesmo com a minha intenção e com o meu desejo. Eu tava com medo, meu medo tava falando, ai, tomara que ela desmarque, mas a minha intenção e o meu desejo foi maior que o meu medo. Isso é fantástico, isso é incrível, incrível, quando a gente começa a observar. Por quê? Fico arrepiada, de verdade, tá vendo aqui, ó? É uma delícia, eu adoro, eu me empolgo com esse assunto. Por quê? Porque a gente para um pouco, né? E começa. Por isso que é gostoso esse treino, né? A gente para de olhar para o que tá dando errado e a gente analisa o que deu certo. E olha como foi gostoso, né? Olha como foi incrível, porque a gente aprende demais a cada sessão. A cada sessão que a gente aplica, é importante o nosso cliente saber o quanto ele é importante para nós. O quanto nós importamos ele para dentro, porque depois que o cliente sai, ele não deixa, né, de existir para nós. A gente leva um pouquinho do nosso, um pouquinho não muito, né, do nosso cliente com a gente. E é importante o nosso cliente saber disso, né? Que depois que termina a sessão, que a gente pensa nele, que a gente lembra, que a gente continua o nosso trabalho pensando nele e o quanto
O nosso cliente, ele nos ajuda, é uma troca incrível, isso é muito importante, né? Para nós e para o nosso cliente. O nosso cliente, ele é extremamente importante na nossa vida, né? Para nossa evolução também, é incrível cada sessão. E é esse o gostinho, né? É esse o gostinho de fazer diferente. Foi ótimo, você foi com medo, Thay, mas você foi. E esse é o ponto. Eu tô morrendo de medo, mas eu vou. Isso é convicção. Quando a gente tá convicto, nada vai parar, nem medo. E a gente começa a treinar a nossa mente, é dessa forma, é assim que a gente comanda a nossa vida. Medo, fica quieto aí, porque agora eu vou, porque eu quero experimentar, eu quero fazer isso, eu quero atender essa cliente, eu quero fazer diferença na vida dela e na minha. Porque quando eu atendo um cliente a mais, é um cliente a mais que eu atendo que vai fazer mais diferença na minha vida também. E esse trabalho, né, do desenvolvimento humano, do coach, do psicólogo, do terapeuta, né, esse trabalho, ele se expande. E eu não sei se os profissionais têm essa consciência, se tem clareza sobre isso, do quanto que isso reverbera. O que eu quero dizer com isso? Não é uma pessoa que você ajudou, são várias. Porque você se modificou dentro do seu círculo de contatos, você vai espalhar essa mudança da sua jornada, da sua compreensão, da sua clareza. Para aquela pessoa que você aplicou a sessão, isso vai também fazer o mesmo movimento. Isso vai se expandir para as pessoas que estão em volta dela. Agora, isso a gente está falando de um trabalho individual. Imagina quando você faz um trabalho em grupo. Você aplica uma sessão em grupo, uma sessão de crenças, uma sessão de valores, uma sessão, qualquer sessão que seja de coaching, uma sessão com alguma terapia, uma habilidade que você tem, com conhecimento que você tem. Imagina você aplicando isso em grupo. Olha a dimensão do número de pessoas que a gente consegue atender, a ajudar. A gente não consegue mais fazer a conta. Sabe quando a gente estava no começo da pandemia, que vinham essas estatísticas, né? Olha, se você tiver contaminado, você contamina mais um, né? E daí você contamina não sei quem, você contamina mais um monte, aí você contamina nanã, e aí essa projeção vai, né? Vai espalhando essa projeção de contaminação. É isso, né? Quando a gente pensa na ajuda, na coisa boa, olha a dimensão que isso dá quando a gente percebe e valoriza, entende o nosso trabalho. O nosso trabalho como coach, o nosso trabalho como profissional, o nosso trabalho como desenvolvedores de pessoas. Olha isso, quanto isso é grande, o quanto isso é poderoso. Eu acredito que a grande maioria desses profissionais não tem ideia do tamanho do poder que tem nas mãos, né? De ajuda mesmo, de propósito de vida. Porque essa dimensão de pessoas que nós ajudamos, nós não temos como dimensionar. Então, às vezes, até pro nosso marketing, para divulgação do nosso negócio, do nosso trabalho, chega um momento que a gente precisa pensar, né? Alice. Então a gente não tem dimensão, não dá para calcular. A gente calcula, né? Dei uma palestra para 500 pessoas. Eu no começo da pandemia dei uma palestra para 500 mulheres, no Dia das Mulheres. Dia 8 de fevereiro, né? Dia 8 de fevereiro, é isso? Não, março, 3 de março de... Nossa, perdi as contas aqui. 2019, foi início da pandemia. Foi antes de começar a pandemia. Eu dei a palestra uma semana, na outra semana parou tudo, veio a pandemia. 500 mulheres reunidas num salão de um clube, né, num evento social, com música, com comida, com café, né, um evento enorme. 500 mulheres pararam para me ouvir meia hora. Então, se eu for contar, né, atendi 500 ali,
fiz um trabalho, não sei quantas pessoas em grupo, em tal, não sei o que. Eu tenho, né, o cálculo. Nossa, atendi tantas pessoas X, eu tenho um número X. Mas para pensar, não é só isso, né? Não é. Vai fazendo essa projeção. Imagina só nessa palestra, que teve várias pessoas, depois eu desci, voltei lá, porque eu estava confraternizando junto com elas, subi no palco, fiz a palestra e desci, né? E continuei ali com elas no evento que estava acontecendo. Não fui só para palestrar, mas eu aproveitei todo o evento que estava acontecendo. E aí eu tive muito contato, né? As pessoas, elas vinham me contar, Anitta, eu até chorei, você falou pra mim, você fez esse conteúdo pra mim, eu entendi tudo ali, e eu tive muito. Então, assim, esse feedback que a gente recebe ali, a gente já sente, né, o quanto o nosso resultado foi, o quanto que esse resultado ele chegou nas pessoas, né? Agora imagina essa conta que a gente não consegue fazer. Quantas milhares de pessoas nós ajudamos? Então, essa conta, né, que a gente não consegue fazer. E a gente só não vai conseguir fazer essa conta se a gente entrar em ação. Se a gente começar a fazer, essa conta vai ser tão alta que a gente não consegue fazer. E será que é esse o meu propósito? Será que é esse o seu propósito? Será que é isso que você quer? Então começa a pensar qual é a sua função, né? O que você quer de verdade? O que você está guardando aí, o seu ouro que pode ser entregue para o mundo? Vamos começar a colocar isso em prática, né? O nosso ouro, aquilo que a gente está com vontade de falar. Eu tô com tanta ideia aqui, vontade de falar tanta coisa. Abre uma live, vem aqui conversar com as pessoas. Vem aqui. Abre uma live no seu canal, aí você vê com as pessoas entrando. Nossa, fulana tá fazendo uma live, deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Começa a falar. Começa a falar sobre aquilo que você tá pensando, aquilo que tá murmurando aí dentro de você. Porque esses imprevistos, ontem, por exemplo, né, de não conseguir fazer a live à noite, e na quarta-feira também o resultado que eu tive hoje tá me mostrando que tem várias pessoas que querem minha live de manhã. Então, olha aí a oportunidade, né? O imprevisto está me mostrando oportunidades. Então, eu tô aceitando, né? Então, eu vou começar a fazer mais lives de manhã, nos horários que eu consigo fazer de manhã. Vou vendo aí até, por enquanto, serão lives surpresas de manhã. Depois eu vou definir um horário para começar a fazer mais lives, alguns dias de manhã, para começar a fazer mais lives de manhã também, né? Então manda para ela e deixa o comentário aqui para mim, tá? Manda direct, deixa o comentário